Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula online aqui. Hoje, mais uma vez, a gente vai fazer uma aula analisando em vídeo, tá? Então, eu trouxe aqui mais uma vez um jogo, só que esse é do Mundial, tá? Então, que aconteceu no ano passado, em 2024. Esse aqui é um jogo do Panamá, é o time de azul, contra a Espanha, sendo o time de branco, tá? Aqui, o que eu quero trazer para vocês hoje é as diversas formas que a gente tem enquanto defesa de marcação de múltiplos passadores, né? Então, a gente, lógico, a gente sempre vai considerar a estratégia para aquela situação do jogo, com base também no relógio, a gente pode levar em consideração o time que a gente está enfrentando também, mas principalmente a nossa capacidade enquanto defesa para marcar esses múltiplos passadores. Então, pode ser que eu tenha uma defesa muito mais agressiva, em que a gente consiga igualar o backfield, né? Então, ou seja, subir vários defensores e conseguir segurar o campo com os demais. Ou eu posso ser uma defesa que prioriza marcar o campo ao invés de igualar os passadores. E aí a gente protege mais o campo e força realmente uma situação de passe, tá? Então, enfim, além da forma defensiva, então, além da minha característica enquanto defesa, também tem diversas situações. Então, o placar do jogo, o tempo do jogo, estratégias de forma geral, com base no ataque, tá? Então, se eu sei que é um ataque que não tem múltiplos passadores tão bons, no sentido de o segundo passador não é o melhor passador, ou seja, ele não vai completar um passe assim muito difícil, ele é melhor correndo do que passando, eu posso ter uma estratégia. Se realmente todos os passadores forem muito bons passando, eu posso ter outra estratégia. Enfim, a gente pode ter aí diversas formas de marcar o backfield. Tá? Então, aqui eu vou mostrar algumas situações que a gente teve no Mundial e as diversas formas de marcação de múltiplos passadores e os resultados positivos e negativos, tá? É, não existe uma fórmula secreta e é, perfeita para marcação de múltiplos passadores, porque realmente depende de muitos fatores, depende principalmente das nossas características defensivas, depende também das características ofensivas do outro time. Enfim, não tem uma forma correta e perfeita de marcar, né? O perfeito é o que funciona para vocês, tá? Então aqui eu vou mostrar uma situação tá em velocidade reduzida, tá? Para a gente conseguir ver bem a jogada. Então aqui eles possuem essa jogada de múltiplos passadores, sendo o snap direto para o recebedor que estava aqui alinhado, em aberto, número 13, ao invés de ir para o quarterback, né? Que era o que estava alinhado lá como quarterback. Então, quem recebe a bola é o número 13. E a Espanha, como estratégia, o que eles fazem? Eles não igualam o backfield, ou seja, não sobem dois para o backfield, ele fica somente com um lá em cima mesmo, e ele sobe direto no principal passador, né? Que era o cara que estava alinhado como quarterback. Ele vai direto nele e impossibilita que o recebedor, que no caso virou o quarterback, ele use o segundo passador. Ou seja, ele é obrigado a fazer o passe dentro dos 7 segundos, né? Que é da regra, porque ele foi o primeiro a receber a bola. Então, ele tem 7 segundos para fazer o passe e eles priorizam marcar o primeiro passador. Provavelmente a estratégia vamos deixar outras pessoas realizarem o passe, porque não vai ser tão perfeito quanto o quarterback principal realizando o passe. Então a gente deixa esse quarterback impossibilitado de receber a bola e a gente fica com vantagem numérica em campo, né? E força esse, entre aspas, recebedor, né, que está atuando como passador, a realizar o passe. E aqui é o que eles fazem. Então, eles dão 7 segundos para esse quarterback realizar o passe. E eles priorizam marcar o campo.
com mais pessoas do que é, mais pessoas, né? Então a gente tinha 4 defensores contra 3 rotas sendo executadas, né? Aqui é outra situação ainda do Panamá contra a Espanha, em que tem essa jogadinha, né, de, entre aspas, corrida, porém esse número 2 ele fica ali como segundo passador, junto com o quarterback, né? Aqui novamente a Espanha opta por marcar o quarterback, marcar o cara que tem a função inicial ali como quarterback, né? Ele que é de origem quarterback. Então, eles priorizam marcar este cara e deixar o segundo passador, né? Que seria um recebedor, atuar como passador. Porque muito provavelmente eles consideram que o passe não vai ser tão perfeito. Aqui no caso, eles igualam o backfield, só que eles igualam tardio, né? Então, acaba que um deles sobe, né? Um defensor sobe, porém tardio, né? Não é aquele avanço imediato no segundo passador. E aí infelizmente, ele erra a flag, né? Era para ser uma jogada positiva para a defesa aqui, se ele tivesse acertado o tackle, porque a marcação defensiva estava muito boa. Só que ele acabou errando a flag. E por ser o segundo a receber a bola, ele pôde correr aqui e conquistar o first, né? Era uma quarta descida e ele conseguiu conquistar esse first, tá? Aqui mais um exemplo. Então, aqui é uma situação de snap lateral. Então, ó, o quarterback, no caso, vira esse número 2. Novamente, defesa opta por ficar marcando o QB e dá 7 segundos para esse passador número 2 realizar o passe, né? Aqui no caso ele consegue, até porque é uma end zone, né? Então a gente já está ali próximo ao TD. Então é tudo mais curto, tudo mais rápido, tudo mais fácil. Então, por mais que eu não seja um passador de origem, por ser um campo menor, né, um espaço menor, eu consigo realizar esse passe ali e completar um TD. Foi estratégia da Espanha, né, não subir em segundo passador, no caso aqui era um primeiro passador, mas sempre subir no cara que é QB de origem. Foi como estratégia da Espanha realizar dessa forma. Situações em que tiveram situações positivas, né, em campo aberto, principalmente aquele primeiro passe que foi incompleto. O segundo era para ter sido positivo também, porém houve um erro de flag. E aí, nesse terceiro, por ser um campo mais fechado, a gente já percebe que não foi tão efetivo assim, até porque 7 segundos é muito tempo dentro do flag. É muito tempo mesmo, então dá tempo das rotas se desenvolverem, improvisarem, e, enfim, dá tempo de muita coisa em 7 segundos. Aqui eu vou mostrar um exemplo do Brasil agora. Então, a estratégia do Brasil aqui nesse caso foi realmente deixar 2 pessoas aptas a subir, porque a gente já sabia que a Sérvia era um ataque que usava de múltiplos passadores, principalmente com snap lateral. Então, aqui nessa situação, os dois vão, e aí já iguala o backfield muito rápido. Então, perceba que a gente forçou que essa primeira pessoa que recebeu realize um passe, né? Impossibilitou que ele utilizasse o segundo passador ali. Então ele teve que forçar uma bola e acabou que ele, por conta do tempo, né? Ele tinha pouco tempo, ele acabou tendo que fazer um passe muito rápido, fez um passe fora de base, na urgência ali, realmente. Então ele acabou forçando uma bola e foi interceptado. Então, aqui uma boa atuação do Brasil para essa marcação de múltiplos passadores nessa situação. Aqui, o Brasil estava na situação de estar jogando com o relógio, então o ataque da Sérvia tinha pouco tempo aí, né, para conquistar. Então, como estratégia, acabou que foi somente um blitzer, né? Então não igualaram o backfield, né? Não subiram 2 de imediato. Porém, foi utilizado aqui o segundo passador e acabou que o Brasil, infelizmente, por muito tempo não subiu ninguém, né? Não igualou. Então, o recebedor aqui optou por correr e teve um bom ganho de jardas aqui. Então, não houve, né? Não igualaram o backfield no múltiplos passadores, e aí acabou que se prejudicou por conta dessa corrida, né? Poderia ter
igualado tardio, né? Ter subido alguém ali tardio para conseguir pelo menos tirar a flag, né? E deixá-lo em campo para que o relógio continuasse correndo. Porém, infelizmente, não houve não igualaram o backfield, né? E acabou que o cara teve muito espaço aí para correr, tá? Bom, eram esses exemplos que eu quis trazer do Mundial, né? Então, as diversas formas, igualando o backfield e de imediato, não igualando o backfield, priorizando marcar o primeiro passador, igualando o tardio, né? Então, a gente tem diversas formas de marcar. Como eu disse, não existe uma forma perfeita, né? A gente sempre vai ter acertos e erros dentro da mesma situação. Porém, é isso, é ir testando de fato, vendo o que faz sentido e também a situação do jogo, quando faz mais sentido igualar, quando faz sentido deixar os 7 segundos pro passador e quando faz sentido realmente tirar esse tempo, sendo porque por conta do tempo do relógio ou sendo pelo espaço do campo, que nem a gente viu nos exemplos aí que eu passei, tá bom? Bom, se vocês gostaram, enfim, me deixe saber, né? Manda mensagem. Manda mensagem de sugestão também, se vocês querem ver algum outro conteúdo, tá bom? E é isso. Obrigada, gente. Boa tarde e tchau, tchau.